chegado que o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto. Boa noite, queridos. Indo a Cristo em oração, haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força. Boa noite. E refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite, meus irmãos. Pergunto se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Hoje estou fazendo um teste aqui com um dispositivo para captar o áudio. Gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se alguém puder postar um comentário aí. Vou botar na sequência aqui outro hino. Estão conseguindo me ouvir bem? Obrigado, Marcela. Então o áudio tá bom, né? Pastor Felipe, meu querido, consegue me ouvir bem? Obrigado, então. Vamos ouvir mais um hino, então, enquanto os irmãos vão entrando? Amém, que bom. Glória a Deus. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão.
a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu o aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, amém. Aclamai a Deus, toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Salmo 66, do versículo 1 ao versículo 5. Boa noite, meus queridos irmãos que estão presentes nessa transmissão. Que Deus possa abençoar vocês, como tem abençoado ao longo da semana, como tem abençoado nas semanas que se passaram, como Ele tem abençoado a nossa igreja. Eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui presente nessa transmissão. Compartilhe com seus familiares, nos seus grupos, para que as pessoas possam também ser alimentadas com a porção da palavra de Deus. Ainda há tempo para isso. Nós estamos no mês da juventude, um mês que estamos trabalhando com o tema santidade. Gostaria de refletir sobre isso também. Mas antes disso, vamos orar, vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Convido você então a curvar a sua cabeça aí onde você estiver, em atitude reverente, e que você possa orar comigo neste momento. Vamos curvar nossas cabeças? Santo Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o seu nome, meu Deus. Toda a terra está cheia da tua glória. Como poderíamos enumerar os benefícios que o Senhor tem feito, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo? Como poderíamos, ó Deus, elencar os livramentos e tamanha misericórdia que o Senhor tem derramado e superabundado sobre todo o teu povo? Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor tem se manifestado a nós. Obrigado porque a tua misericórdia tem se renovado manhã a manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos instruído. Obrigado, Deus, por tua palavra que tem penetrado em nossas almas, penetrado em nossos corações. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus, ó Deus. E que possamos ser moldados ao valor infinito de Cristo, para apresentarmos os nossos corpos por sacrifícios santos e agradáveis e vivos diante do Senhor. Abençoa a tua igreja, a Igreja Batista em Paú também, ó Deus. Desperta o teu povo, ó Deus, para a tua palavra, desperta o teu povo à comunhão. Restabelece relacionamentos, ó Deus, reconstrói relacionamentos. Aviva o coração daqueles que estão frios espiritualmente. Faz o teu povo levar cativo todos os pensamentos, ó Deus, ao Senhor, à tua palavra. Desperta a nossa juventude para viver de um modo digno e aceitável diante do Senhor. Desperta, ó Deus, os nossos anciãos para que eles aconselhem os mais jovens de acordo com o teu perfeito conselho, ó Deus. Desperta casais para viverem em santidade diante do Senhor. Desperta os homens a uma liderança masculina, uma liderança e a uma masculinidade nos preceitos bíblicos. Desperta as mulheres a uma feminilidade, ó Deus, bíblica também, para que elas possam exalar o bom perfume do Senhor. Desperta a nossa igreja, ó Deus, a um período, a um momento de avivamento. Esse é o meu desejo, o desejo do meu coração. Esse é o desejo do coração dos presbíteros, dos pastores que têm anunciado a tua palavra no púlpito em Paú.
Ó Deus, abençoa a liderança da nossa igreja, Senhor. Abençoa cada membro, Deus. Desperta aqueles que estão distantes de ouvir a Tua palavra, aqueles que estão relutantes. Quebra a cerviz daqueles que estão insubmissos à Tua palavra, ó Deus. Traz o Teu povo para o Teu aprisco para ouvir a Tua ministração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre santidade. Santidade é o tema da juventude neste mês de agosto na Igreja Batista em Paú. Gostaria de ler um versículo primeiro que está lá em Colossenses, ia falar Tessalonicenses, mas está em Colossenses no capítulo 3, versículo 12. Um texto de Colossenses só para nós introduzirmos o tema. Diz assim o texto: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que eu quero tratar com os irmãos? Qual é a reflexão que nós podemos trabalhar e desenvolver nessa noite? Sobre santidade, eu gostaria de tratar sobre o chamado à santidade. E o estudo dessa noite está baseado num capítulo do livro do R.C. Sproul, sobre Deus é santo, né? Ele trata então nesse capítulo sobre esse chamado à santidade, e eu gostaria de elencar alguns itens que a gente pode aplicar à nossa vida e à nossa igreja. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando a gente olha por todas as escrituras, toda a Bíblia, os cristãos, eles são chamados de santos, principalmente na igreja primitiva. Quando nós olhamos para os textos no Novo Testamento, por exemplo, os cristãos eles são saudados como santos, santos do Senhor, como esse texto de Colossenses, como Paulo fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Era um adjetivo bem trabalhado. Contudo, no nosso tempo, muitas modificações no emprego, no uso desse termo têm acontecido. Em outras palavras, quando nós falamos que alguém é santo hoje, nós queremos expressar a imagem de uma pessoa extremamente justa, de piedade e poder espiritual extraordinários, pelo menos aparente. A Igreja Católica, por exemplo, o romanismo, eles vão trabalhar como santos, né, aqueles que foram canonizados como heróis ou heroínas. São as expressões que os nossos tempos têm atribuído. Santo talvez é aquela pessoa que apresente aquele reflexo de moralidade exacerbado. Mas a Bíblia usa o termo santo para descrever o crente comum, para descrever eu e você. No Novo Testamento, todo o povo de Deus, todo aquele que é crente em Jesus, ele recebe o título santo. Ou seja, se nós formos olhar para as Escrituras, meus irmãos, eu falo com santos aqui nessa transmissão. É um santo que vos fala dessa maneira. Parece estranho o termo, né, quando nós referimos a santidade a crentes que lutam contra todo tipo de pecado. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, a carta de Pedro, por exemplo, eles saúdam e chamam as pessoas de santas, e pode parecer estranho que logo depois ele está exortando, ele está repreendendo as pessoas, aqueles cristãos, pelos seus comportamentos tolos e pecaminosos. Mas ele os saúda como santos. Os santos na Escritura, eles são chamados de santos não porque eles são puros, mas porque eles são separados e chamados à pureza. Nós somos chamados de santos, não porque nós somos puros, mas porque nós somos separados e chamados à pureza. A palavra santo possui os mesmos aspectos aplicáveis tanto a Deus quanto às pessoas. E quais são os dois aspectos que nós podemos extrair? Quando a palavra santo é usada a Deus, para descrever Deus, ela não só ressalta o sentido em quem Ele é, no sentido de diferente e separado de nós, mas também ressalta uma pureza absoluta de Deus. Só que nós não somos Deus, nem pequenos deuses, conforme alguns pregadores coach gostam de colocar. Nós somos pecadores. Mas como funciona então se nós não somos transcendentes? E certamente nós não somos puros no sentido estrito da palavra.
E uma pergunta primária para nós refletirmos nesse estudo é: como então a Bíblia pode chamar a mim e chamar a você, nos chamar de santos? Como poderia a Bíblia então nos chamar de santos se nós não somos puros? E se nós somos também designados como pecadores? Bom, para nós respondermos essa pergunta do porquê nós somos chamados de santos e chamados à santidade, a gente precisa lembrar que quando Deus ele resgata o seu povo, o povo de Israel da escravidão do Egito, ele faz deles uma nação especial, ele os separa. E ele chama aquele povo de povo escolhido. E ele dá a esse povo uma missão especial, dá a esse povo uma comissão especial, ou seja, uma responsabilidade. E ele diz assim lá em Levítico 11:44, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, é uma ordem, é um mandamento que Deus dá ao seu povo, quando ele resgata o povo do Egito, e ele trata com esse povo e ele separa esse povo para si. Essa chamada especial para Israel não é novidade. Às vezes a gente pode pensar que essa santificação, esse processo, vai se dar justamente quando ele resgata o povo do Egito, trabalha esse povo para ser a sua nação. Mas isso não começa com Moisés, não começa nem mesmo com Abraão, quando ele faz a promessa a Abrão ainda, né? Depois se torna Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abrão, como peregrino em terra estranha, ele peregrinou pela terra que seus filhos, os seus herdeiros, a sua descendência haveria de herdar. A chamada santidade foi dada primeiro a Adão e Eva. E era a incumbência original de toda a raça humana, de toda a humanidade, quando no Éden. Os jovens que acompanham a sala de Cosmovisão, que acompanharam ao longo do ano passado, entendem bem, porque muitas coisas, ou quase todas as coisas, fazem sentido quando nós olhamos ao Éden, aos mandatos criacionais, aos preceitos dados lá no Éden, como eles se aplicam até hoje à nossa realidade e ao nosso convívio. Ou seja, a ordem de santidade, de separação, ela foi dada no Éden, a Adão e Eva, num contexto de separar. Por quê? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E ser criado à imagem de Deus significa, meus irmãos, entre outras coisas, que nós somos feitos para refletir o caráter de Deus. Nós somos chamados para expressar a glória dele por nossas vidas. E esse é o fim principal do homem e a própria razão para a nossa existência. É interessante que existem muitas igrejas que usam catecismos para instruir não só as crianças, mas instruir o povo. O que é o catecismo? O catecismo é um sistema de perguntas e respostas de maneira sistematizada que instrui as crianças, instrui os novos crentes e pode instruir inclusive os velhos crentes a respeito de questões primordiais, questões basilares, que podem parecer triviais, mas são básicas nas Escrituras. Aqui em casa eu procuro de vez em quando fazer isso com o Henrique, né? Eu até chamaria ele para fazer uma pergunta, mas eu não quero interromper a transmissão, né, para uma outra atividade. Mas a gente faz aqui, às vezes, algumas perguntas do catecismo. E uma pergunta qual é o fim principal do homem? Eu quero deixar claro que os nossos pais batistas, aqueles primeiros puritanos, como um catecismo puritano que existe, que foi compilado por Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um pastor batista, a primeira pergunta do catecismo, por exemplo, é um livrinho às vezes que eu uso aqui em casa, a primeira pergunta do catecismo, desse sistema de perguntas, qual é o fim principal do homem? Ou seja, se nós perguntássemos, né, qual é o fim principal do homem, as pessoas poderiam divagar, e o catecismo ajuda por isso. A resposta está nele. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E aí nós temos algumas referências bíblicas que tratam desse sistema de perguntas e respostas. Veja,
Quando eu faço essa primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Pode parecer difícil conciliar essas duas palavras ou essas duas partes na mesma resposta. Pode ser difícil nós compreendermos como deleitar, ou seja, ter prazer, estar junto com glorificar a Deus. E por que isso? Porque aparentemente glorificar a Deus envolve obediência à sua lei. E para muitos, isso pode não ser divertido ou nem parecer divertido. Obedecer à lei de Deus pode parecer um enfado, pode parecer uma coisa pesarosa, que não traz prazer. Veja, mas isso acontece porque na maioria das vezes a nossa satisfação ela encontra conflito na obediência à lei de Deus. Ou seja, para algumas pessoas, Deus é uma barreira à alegria. Ou seja, ser crente é ser careta. Ou, se você vai obedecer a Deus, então você vai ser uma pessoa fechada, séria, muito, rixosa, uma pessoa ríspida, muito, com um semblante muito fechado. Mas nós precisamos lembrar que há uma diferença significativa entre felicidade e deleite, ou entre felicidade e prazer. Pecados não trazem felicidade, mas pecados dão prazer, certo? Eles satisfazem a carne. E nós precisamos lembrar também, meus irmãos, que nem todo prazer é pecado. É algo interessante, porque existem pessoas que às vezes desenvolvem um sentimento de culpa porque estão se sentindo satisfeitas com algo. Há vários prazeres que nós podemos usufruir e são corretos. Mas a diferença ainda permanece, porque o pecado pode ser prazeroso, mas ele nunca vai trazer a felicidade. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que ninguém que sabe a real diferença entre felicidade e prazer negocia a felicidade pelo prazer. Ou seja, seria uma tolice, um completo erro, uma pessoa fazer algo que lhe roubaria, que lhe furtaria a verdadeira felicidade, a sua própria felicidade. Veja, é engraçado porque o mistério do pecado não é que ele é só perverso ou destrutivo, mas ele também é muito estúpido. O pecado é extremamente estúpido, porque ele ocupa o lugar da felicidade com prazeres passageiros, porque a verdadeira felicidade, ela não é oriunda de satisfações que passam, ela é eterna e ela reside em Cristo. O nosso problema é que nós fomos chamados para ser santos, mas nós não somos santos no sentido estrito da palavra. Então ressurge a pergunta que eu havia feito anteriormente, né? Como que a Bíblia pode nos chamar de santos? Mas agora se nós não somos santos, por que a Bíblia nos chama de santos? Se nós não somos santos. Veja, a Bíblia de fato nos chama de santos, porque nós fomos consagrados a Deus, porque nós fomos separados e chamados para viver uma vida diferente. Nós somos chamados para ser sal e luz. Nós somos chamados para viver uma vida de santidade. A vida do cristão é uma vida de inconformidade. A vida do cristão é uma vida que não tem nada a ver com uma vida mundana. E essa ideia é expressa em Romanos. E aí eu gostaria que você fizesse um exercício mental e voltasse algumas quartas-feiras que eu trabalhei com vocês o texto de Romanos 12, 1 e 2. O texto era assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero fazer apontamentos também no chamado à santidade em relação ao texto que nós já trabalhamos em outras quartas. Veja, no Antigo Testamento, a adoração ela era centralizada no altar. Em que sentido? Se oferecia o holocausto, eram sacrifícios que eram oferecidos a Deus. E na maior parte, eram animais ou cereais, que eram as ofertas pelos pecados.
Eram símbolos que apontavam para o sangue de Cristo, para o perfeito sacrifício de Cristo que seria realizado na cruz. Veja, após o perfeito Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, ser morto, os sacrifícios no altar cessaram. Hebreus indica isso, que nós agora não levamos mais sacrifícios, nós não matamos mais animais, nós não entregamos mais cereais nesse sentido, como ofertas pelo pecado. Porque ofertar hoje seria um insulto ao precioso sangue de Cristo, ao sacrifício perfeito de Jesus Cristo naquela cruz. Veja, já que o tempo de sacrifício, ou os sacrifícios que eram prestados no altar, eles acabaram, muitas pessoas podem assumir que Deus considera repugnante, ou que Deus considera odioso qualquer tipo de sacrifício que seja oferecido. Mas isso não é verdade. Porque aqui nesse texto que eu li, conforme eu já expliquei em outros estudos, o apóstolo Paulo nos convoca a um novo tipo de sacrifício, que é o sacrifício vivo dos nossos corpos. Nós não devemos dar a Deus agora os animais e os cereais, mas nós devemos dar nós mesmos. São as nossas vidas que são vividas como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, nesse sentido do texto. Esse novo sacrifício ele não é um ato de expiação, ele não é uma oferta pelo pecado. O sacrifício dos nossos corpos a Deus, ele é uma oferta de gratidão. Essa é a questão. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz, por causa da provisão de Deus em cumprir a sua justiça e misericórdia, justiça aplicando sobre Cristo a consequência dos nossos pecados, a misericórdia retendo de nós isso, e derramando graça para que os méritos de Cristo nos alcançasse. Então a gente vive com gratidão e manifestando as nossas vidas como uma expressão de gratidão. O sacrifício morto foi substituído pelo sacrifício vivo. Exato, pastor Felipe. E Paulo inicia esse texto depois de uma conjunção, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. Por quê? Porque nos capítulos anteriores, conforme eu já havia falado, Paulo tratou a respeito da obra salvadora de Cristo em nosso favor. Ele constrói em Romanos toda a obra expiatória de Cristo. Ele trabalha com nós numa condição de pecador e ele consuma isso lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E ele apresenta o que é a justificação, mérito de Cristo em Romanos 4, 3 e 4. Em 5 ele fala, justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Os frutos dessa justificação. E ele trabalha no 6 também, com os comparativos do primeiro e segundo Adão. No Romanos capítulo 7 ele vai falar do conflito que nós temos, interno, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos capítulo 8 ele fala dessa perseverança, ele fala novamente desse fortalecimento que vem do Senhor, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele constrói toda o argumento da justificação. E aí então, por isso, pela justificação de Deus em Cristo Jesus, nós apresentamos os nossos corpos. Ou seja, à luz da graciosa justificação que Cristo conquistou para nós, a única conclusão sensata que podemos tirar é que nós devemos nos apresentar diariamente a Deus como sacrifícios que andam, que respiram e que vivem. Sacrifícios que adoram. Sacrifícios que vivem uma vida diante de Deus, para Deus, em posição de adoração a Deus. E com que se parece um sacrifício vivo? E a descrição de Paulo nesse verso que eu li, a primeira é a de inconformidade, que não vos conformeis com este século. E muitas vezes é neste ponto que os cristãos, que os crentes, que nós desviamos. Porque o nosso chamado é para não sermos conformados, ou seja, é para sermos inconformistas. Mas às vezes é difícil compreender precisamente para qual tipo de inconformidade nós somos chamados. Por quê? Porque muitas vezes esse estilo de inconformidade ele é superficial e isso se transforma numa armadilha farisaica, ou seja, ser fariseu. O que é o ser fariseu? É você ter um cumprimento ritualístico externo, que se denota um jeito de andar, um jeito de vestir, um jeito de falar, de regras pessoais, de fazer e de não fazer,
de permitir e não se permitir. O reino de Deus, meus irmãos, eu quero que vocês guardem isso. Não é sobre trivialidades, como ir ou deixar de ir ao cinema ou se divertir com coisas triviais. Porque pode parecer mundano, não. Deus não está preocupado com o que nós comemos ou bebemos. O chamado ao inconformismo é um chamado a um nível mais profundo de integridade, que vai muito além dos aspectos exteriores. E eu quero que você guarde isso, porque nós precisamos voltar para que as pessoas não pensem que nós estamos falando de liberalidade. Ou seja, já que não é aspecto exterior, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso que a Bíblia diz. Aqui o texto está dizendo que não é por meio do aspecto exterior que a gente chega a esse sacrifício vivo ou que a gente vive uma vida agradável diante de Deus. Porque Deus não está preocupado com o que comemos e bebemos. Por quê? Porque quando a piedade ela é definida exclusivamente no seu exterior, nesses aspectos exteriores, o ponto de ensino do apóstolo Paulo no texto de Romanos ele se perde. Porque de alguma forma nós falhamos em ouvir as palavras de Jesus, de que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai. Mateus 15:11 ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ainda nós queremos transformar o reino em questão de comida e bebida, ou de outra forma, queremos transformar um reino que é espiritual em regras físicas, em regras a serem cumpridas. E por que essas distorções, então, elas se alastram nos círculos cristãos? Por que a gente ainda discute sobre isso? Por que a gente ainda pondera sobre isso? A única resposta que a gente pode dar é que isso se dissemina por causa do pecado. Por quê? Porque os nossos distintivos de piedade, ou seja, aquilo que a gente acha que é piedade, pode ser, na verdade, uma evidência de impiedade. Aquilo que a gente reputa por piedade, na maioria das vezes, é um reflexo da impiedade das nossas almas. Quando nós tornamos as coisas triviais, como ir ao cinema, em testes de espiritualidade, nós estamos imitando os fariseus e nos tornamos culpados de substituir a moralidade genuína por uma versão barata e superficial. Essa é a questão. Qualquer um pode evitar muitas coisas, ou eu estou usando o exemplo do cinema, qualquer um pode evitar ir ao cinema, mas vocês querem saber o que é difícil, na verdade, numa vida de discipulado, numa vida cristã? Controlar a língua é difícil. Controlar a língua é difícil. Agir com integridade ou exibir o fruto do Espírito. Qualquer um pode ser inconformado por amor ao inconformismo, olha que curioso. Mas isso é uma piedade barata. Num contexto em que nós devemos frutificar na igreja, muitas pessoas podem se camuflar de preocupação com o próximo, com discursos que não são bíblicos, com conselhos da serpente, instruindo coisas que não são bíblicas às pessoas. É uma impiedade travestida de piedade, que reflete, na verdade, a impiedade do coração dessas pessoas, na verdade, contrariando os preceitos bíblicos. Controlar a língua, muitas vezes, nesse sentido, ela expressa a dificuldade dos tempos que nós vivemos. Meus irmãos, nesse contexto em que nós somos chamados a apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, e o tanto de recomendações a respeito de nós não fazermos isso, às vezes nós precisamos refletir e voltar à palavra de Deus a respeito do que ela diz, e meditar, e ouvir o conselho do Senhor, e deixar de lado o conselho da serpente. Em última instância, meus irmãos, nós somos chamados a algo maior, muito mais do que só o inconformismo. Nós somos chamados à transformação. Quando nós somos chamados a sermos transformados, significa que nós devemos ir muito além das formas e estruturas deste mundo. Nós, nesse tempo de pandemia, com tanta autoridade, e eu vou falar autoridade entre aspas falando, nós precisamos nos balizar nas Escrituras e nós devemos ir muito além das formas e estruturas deste mundo. Aos cristãos que se entregam como sacrifício vivo e que oferecem dessa forma a sua adoração são pessoas
com um padrão elevado de disciplina. Elas não vão se satisfazer com esses padrões superficiais de integridade. Em outras palavras, se você está radicado nas Escrituras, querendo ou não, os conselhos que vão chegar e esses padrões de moralidade, esses padrões de sugestões que chegam, você vai conseguir discernir melhor por meio das Escrituras, inclusive fazendo uma leitura daquele que discursa a respeito dessas coisas. Veja, o método aqui que o apóstolo Paulo ressalta como meio para a vida transformada é a renovação da mente. Isso é uma convocação para nós dominarmos a palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas cujas vidas mudaram, porque nossas mentes, elas mudaram também. Veja, para nós nos conformarmos ao nosso Mestre, a Jesus, nós primeiro precisamos pensar como Ele. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos valorizar e valorar o que Ele valoriza e desprezar o que Ele despreza. Há uma coisa curiosa, que muitas vezes nós amamos o que Deus odeia e nós não gostamos ou não fazemos questão daquilo que Deus ama. Nós precisamos ter as mesmas prioridades que Jesus tem. Precisamos considerar importante o que Ele considera importante. Mas isso não acontece se nós não tivermos um domínio da Sua palavra, se nós não tivermos uma vida de meditação na palavra de Deus. A chave para o crescimento espiritual é uma educação profunda na palavra, que exige um nível considerável de sacrifício. Entenda então o que é um sacrifício? É vivermos uma vida radicada na palavra, meditando na palavra dia e noite. Esse é o chamado à excelência que nós recebemos. Nós não devemos ser como o resto do mundo, satisfeito em viver as nossas vidas de uma maneira nominal, de uma maneira superficial, muitas vezes tratando a igreja como uma associação ou como um clube. Eu vou de vez em quando, eu não participo dos cultos, eu não participo dos estudos, eu não participo das atividades da igreja, eu não participo de nada. Veja, isso é uma incoerência. Por quê? Porque a expressão de nós sermos sacrifícios vivos, santos e agradáveis é de não ser como o mundo é, ou seja, é estar em comunhão, é estar presente. Nós não podemos ser como o resto do mundo, um conhecimento superficial, nominal. Nós devemos crescer, nós devemos ficar insatisfeitos com o leite espiritual e desejar a carne espiritual. Meu irmão, eu convido você a refletir sobre a sua vida, sobre como está o seu conhecimento da palavra de Deus, o seu conhecimento sobre a obra e a pessoa de Cristo hoje, em relação a um tempo de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, lá de quando Cristo te pegou no caminho para Damasco e converteu o seu caminho e te chamou para a presença dele. Como está o desenvolvimento do seu conhecimento daquele que te chamou das trevas para a luz? Essa é a avaliação, porque nós não podemos viver numa vida de superficialidade na igreja, em temor a Deus, em conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar, de forma que você precisa hoje conhecer mais sobre a pessoa e a obra de Cristo do que você conhecia ano passado e há 5 anos atrás. E daqui a 1 mês, mais do que hoje. E daqui a 1 ano, mais do que daqui a 6 meses. Tem que ser progressivo. Ser santo significa ser separado. Mas significa mais do que isso. Porque significa que nós estamos envolvidos de maneira vital no processo de santificação, que somos diariamente purificados, numa busca crescente por santidade. Em outras palavras, se você foi justificado, se você nasceu novamente, você necessariamente tem que estar num processo de santificação na sua vida. Não há como nós estarmos caminhando em santidade ou em santificação sem nós termos sido regenerados, sem termos sido nascidos de novo pela graça e misericórdia de Deus. Lutero foi um reformador no século XVI, ele usou uma frase maravilhosa em latim que representa o estado do cristão. Eu já usei isso em algumas situações, em alguns sermões e estudos. Ele fala, simul justus et peccator. É latim, não está bem latindo. Mas veja, simul justus et peccator significa que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Por quê?
porque é isso que as pessoas são. Isso é o que os santos são. Pessoas são simultaneamente justas, mas elas também são pecadoras. Olha, que os santos ainda sejam pecadores, isso é óbvio. Mas os santos também eles são justos. E nós temos visto isso recorrentemente nos sermões. Pastor Felipe tem pregado sobre isso. O seminarista G. Anderson tem pregado sobre isso. Eu tenho falado sobre isso também. O que isso quer dizer? Que nós não somos justos por conta de uma justiça própria, mas somos justos, não somos justos por causa de nós mesmos. Nós somos justos porque Cristo, na sua obra redentora, na sua obra expiatória, Ele nos declara justos quando nós depositamos fé para a salvação nele. Nós somos declarados justos aos olhos de Deus por causa da justiça de Cristo. Isso que é a justificação pela fé. Isso acontece depois que nós confiamos plenamente em Cristo e depositamos nele toda a fé para a nossa salvação. Então Deus transfere a justiça de Cristo para a nossa conta. É como se fosse uma transação bancária, uma transação contábil. E ele coloca a justiça de Jesus na minha conta, de forma que quando ele vai sentir o meu cheiro, é o cheiro de Cristo, as vestes da justiça de Cristo estão sobre mim. Isso pode parecer estranho, porque nós somos justos mesmo quando nós não somos justos de fato por nossa própria conta. Mas estas é que são as boas novas do Evangelho, que há esperança para o perdido, há esperança para o pecador. É a justiça de Cristo que pela fé se torna nossa. Jesus não só pagou pelos nossos pecados com a sua morte. Veja, a vida, a sua vida é tão importante para nós quanto a sua morte também. Ele não só carrega os nossos pecados na sua morte, mas os méritos dele que ele conquistou em vida, a sua obediência, a sua perfeição, ele aplica esse crédito a nós. Esse conceito de transferência de justiça pode parecer muito estranho e pode parecer até perigoso em algumas circunstâncias. Ele pode ser inclusive confundido e abusado. Veja, algumas pessoas podem assumir que se cremos em Cristo, jamais precisaremos nos preocupar em mudarmos as nossas vidas. Existem pessoas que falam assim, eu creio em Jesus, eu creio que Ele existe, posso viver de qualquer maneira. Veja, a justificação pela fé, ela jamais pode ser vista como uma licença para pecar, isso não tem nada a ver com a justiça de Cristo. E é justamente porque os méritos de Cristo são depositados a nós e nós entendemos o sacrifício e o valor disso é que nós vamos andar de modo digno pela justiça que Ele comprou. Veja, a justificação é só pela fé, mas não pela fé que está só. Em outras palavras, é uma paráfrase de Tiago de que a fé sem obras, ela é morta. Por isso que nós casamos que, olha, nenhuma obra pode justificar alguém, mas a justificação ela produz frutos e esses frutos são evidentes, são as obras da justiça, são as obras decorrentes dessa justificação. A fé verdadeira ou fé salvadora é uma fé viva e é uma fé que exibe frutos de arrependimento e de justiça. E uma fé verdadeira sempre produz conformidade real com Cristo. A pergunta que pode ser levantada é quanto tempo leva para que o pecador comece a ser purificado? Olha, nenhum tempo. Não há lapso de tempo entre justificação e o começo da santificação. Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque existem pessoas que acham que, eu me converti, mas eu não estou pronto para me santificar. Todo aquele que foi convertido, todo aquele que nasceu de novo, necessariamente está caminhando em santificação. Guarde isso. Não há nenhum lapso de tempo entre justificação e o começo da santificação. Mas há um grande lapso de tempo entre a nossa justificação e a conclusão da nossa santificação. O lapso de tempo é que a conclusão da nossa santificação é a nossa glorificação. Em outras palavras, o andamento da nossa vida vivíamos em pecado, escravos do pecado. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Somos justificados, somos regenerados, nós temos um novo nascimento. Começamos a santificação e ela vai caminhando e encerra na glorificação, que é quando nos encontramos com Cristo, quando vamos para a glória.
Isso é maravilhoso, meus irmãos. E o alvo do crescimento cristão é alcançar essa justiça. No mundo cristão de hoje, essa afirmação pode soar radical, porque pouco se fala sobre ser justo, fala muito sobre ser ético, sobre ser moral, sobre ser até piedoso. Mas sobre justiça pode parecer estranho, porque nós sabemos que justiça própria ou uma autojustiça é pecado. A palavra justiça pode até soar como um farisaísmo. Mas olha só, ser espiritual tem apenas um propósito real. É um meio para um fim e não um fim em si mesmo. E o alvo de todo o exercício espiritual deve ser a justiça. Deus nos chama para ser santos. E Cristo estabelece a prioridade da vida cristã. Ele fala lá em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e o quê? A sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O alvo deve ser a justiça, mas não uma justiça própria, a justiça que emana de Cristo. Como nós podemos saber se estamos progredindo em nossa busca pela justiça? Como que nós podemos avaliar isso? Veja, a Bíblia nos orienta sobre tal questão. Pessoas justas são conhecidas por seus frutos. Elas se tornam santas pelo poder santificador do Espírito Santo, trabalhando nelas e sobre elas. O fruto da justiça é aquele fruto que o Espírito Santo produz em nós. Se nós desejamos ser santos, se nós queremos ser santos, se temos um desejo real por essa justiça, então nós devemos focar a nossa atenção no fruto do Espírito. Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito Santo ele é apresentado em forte contraste com a obra da carne, ou as obras da carne. E as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, nessa passagem Paulo ecoa aquilo que Jesus falou sobre o reino de Deus, ou sobre não estar no reino de Deus. As pessoas cujas vidas são caracterizadas por aquilo que é mencionado como obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Pessoas que causam divisão, pessoas que causam discórdia, pessoas que são inimigas, pessoas que são invejosas, pessoas que causam dissensões, em outras palavras, causam intrigas, não herdarão o reino dos céus. Isso não quer dizer que qualquer pecado que nós cometamos, meus irmãos, implicará na perda do reino, não é isso. Mas Paulo está falando sobre um estilo de vida, sobre hábitos, sobre um hábito que nós temos que é consistentemente caracterizado por esses vícios, ou seja, as pessoas que estão habitualmente praticando isso e que vivem em função de praticar essas coisas, que gostam dessas coisas no final das contas, que têm prazer nessas coisas. Já o fruto do Espírito ele está em contraste vívido com os pecados, com as obras da carne. O fruto do Espírito, meus irmãos, ele produz virtudes e nós reconhecemos essas virtudes em pessoas piedosas. E o que Paulo fala também em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas marcas, esse fruto do Espírito, são marcas que caracterizam pessoas que estão crescendo em santidade, avançando na santificação. São virtudes que nós somos chamados a cultivar. Para nós gerarmos, produzirmos fruto do Espírito, nós precisamos praticar o fruto do Espírito. Para nós gerarmos fruto do Espírito, precisamos praticar fruto do Espírito. O Espírito trabalha em nós para nos ajudar na nossa prática do fruto. Ele nos orienta, ele nos guia. Mas nós somos chamados também para lutarmos com todas as nossas forças para produzir esses frutos. Veja, nessa lista de fruto do Espírito,
Paulo, o apóstolo Paulo, dá a receita para a santificação, e ela não é nada fácil. Mas mesmo assim, a Bíblia nos ajuda na tarefa de visualizar o que é e viver nessa santidade. E o nosso foco deve estar no fruto do Espírito. Paulo adiciona algumas palavras à lista de virtudes, que também está em Gálatas, na sequência do texto, o fruto do Espírito. Ele fala assim: e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não há como nós falarmos que o Espírito Santo habita em nós e nós não frutificarmos fruto do Espírito. Não há como nós falarmos que o Espírito Santo vive em nós ou nós vivemos debaixo da graça de Deus e nós não andarmos também no Espírito. Se estamos em Cristo, nós já fomos despertados, meus irmãos. Nós somos ressuscitados de nossa morte espiritual a uma vida espiritual. Por isso o sacrifício vivo, santo e agradável. Mas a nossa visão ainda é nebulosa e por muitas vezes nós perambulamos como zumbis, sem saber o que fazer. E às vezes até a gente tem um certo medo de nos aproximar de Deus. Ainda trememos ao pé do seu santo monte, diante de um nome todo-poderoso. Mas veja, na medida que nós conhecemos mais por meio das Escrituras, o nosso amor por sua pureza, o nosso amor por sua santidade faz com que nós nos tornemos profundamente dependentes da sua graça. E nós aprendemos que Deus, o Deus triuno, ele é totalmente digno da nossa adoração, totalmente digno de toda adoração. E o fruto de nosso crescente amor por ele é um incremento de nossa reverência pelo seu nome. Nós o amamos agora, pois vemos a amabilidade dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o adoramos agora, pois vemos a sua majestade. Nós obedecemos ele agora, porque o Espírito Santo habita em nós. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos, com uma postura de devoção, de adoração, buscar adorar a Deus, buscar a comunhão dos santos, buscar a presença de Deus, buscar prestar culto. Isso é extremamente importante. Meus irmãos, que Deus abençoe cada membro, cada pessoa nessa transmissão, que Ele possa, de fato, trabalhar na sua mente e coração, para que a palavra dEle, que chegou aqui, desça daqui para cá. A nossa tarefa em pregar a palavra de Deus é levar ela aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que faz descer daquilo que nós ouvimos ao coração, e que Ele possa conceder graça, e que possamos viver um tempo de avivamento na nossa igreja, de despertamento espiritual, de envolvimento total com a palavra de Deus, de total submissão ao preceito bíblico e de um período de refrigério, porque a lei do Senhor, ela restaura a alma. Eu quero que vocês guardem isso. A lei do Senhor restaura a alma. Meus irmãos, a solução e a alternativa, a necessidade que nós temos de refrigério, de descanso, de frescor, só pode ser obtida por meio da palavra de Deus. Ouçam aqueles que pregam com fidelidade a palavra de Deus. Não deem ouvidos ao conselho da serpente. Não deem ouvidos àquelas pessoas que não estão acompanhando, não estão ouvindo, participando dos cultos, dos textos, dos estudos. Se apeguem e se voltem para a comunhão dos santos, para a presença de Deus, para a palavra de Deus, meus irmãos. E que você seja muito abençoado e frutifique o fruto do Espírito, para a graça e glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra que nos é revelada. Muito obrigado pela instrução do Espírito, que nos ilumina, ó Deus, e nos dá a capacitação para entendermos e às vezes ensinarmos aqueles que são necessitados da tua palavra. Que o Senhor possa nos instruir a cada um na Igreja Batista em Paú, que possamos desenvolver discernimento, que possamos desenvolver ousadia, que possamos, ó Deus, ser exortados pela tua palavra, para que a tua palavra, apesar de nos ferir muitas vezes, ela possa nos curar, possa nos restaurar, para que possamos viver de maneira digna diante do Senhor, em santificação, caminhando em santificação,
sendo conformado dia a dia ao valor infinito de Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que bom que você esteve por aqui. Nós tivemos uma considerável audiência. Que você compartilhe esse estudo com os seus queridos parentes, irmãos. Juarez está aí, irmã Cristiana, irmã Fabiane. Que bom, meus irmãos, que vocês estiveram presentes, irmãzinha. Michele, minha cunhada, boa noite. Irmã Dina, Cleusa, minha sogra. Fala, minha Cleusa, a sogra, mas também dá. Dona Iraci, boa noite. Renatinho, muito obrigado por sua presença. Mãe, benção, obrigado pela participação. Marcela, que Deus te abençoe, minha irmã, que você possa vir comparecer aos nossos cultos. Venha cultuar a Deus conosco. Pastor Felipe, boa noite, meu irmão, meu amigo. Que Deus te abençoe. Mas quem aqui? Irmã Silvana, obrigado pela presença. Irmão Francisco, boa noite. Irmã Elza, obrigado por sua participação. Está fazendo aniversário hoje, né, Elza? Que Deus te abençoe. Preta, irmã Laurelinha, muito obrigado por sua participação também. Que Deus te abençoe. Irmã Aparecida, que Deus te abençoe também, minha irmã. Irmã Regiane. Pablo também está conosco. Pablo, lá da Igreja Batista Esperança. Que Deus te abençoe. Irmã Josiana, boa noite também. Que Deus te abençoe. Silvio está conosco também, marido da tia Fá. Obrigado por sua participação, de Silvio. Obrigado pela frequência nos cultos. É muita alegria vê-lo lá na igreja. A irmãzinha também está aqui. Que Deus te abençoe, irmãzinha. Isso aí, feliz aniversário, irmã Elza. Obrigado, irmã Cristiana. Que Deus nos abençoe e continue nos santificando para a glória dele, para a edificação da igreja. Que os irmãos fiquem com Deus. Bendito seja o Senhor pelo privilégio que nós estamos tendo de cultuar, de estudar a palavra. É um refrigério para as nossas almas. Que Deus abençoe vocês e um bom resto de quarta-feira aí e caminhando já para o final de semana. Que Deus abençoe. Amém.